Cumprimento a todos vocês, meus irmãos queridos, com a paz e com a graça do nosso Senhor Jesus. Você que está vindo agora para a Sala da Esperança, seja muito bem-vindo, que Deus realmente te abençoe ricamente, que você, ao ouvir esse vídeo, que você, ao participar da nossa lição que nós vamos estudar hoje, nesta manhã de domingo, que você seja iluminado, seja iluminada pelo Espírito de Deus. Eu quero orar com você neste momento e assim nós vamos estudar a nossa lição que tem como título a imagem de Deus. Ó Deus querido, amado Pai Celestial, neste momento queremos pedir ao Senhor, ao Santo Espírito, para ungir, ó Deus, a nossa mente, para que tenhamos compreensão de forma clara, que tenhamos entendimento da Tua Palavra e o desejo da vontade do Senhor para nós. Nos entregamos agora em Tuas mãos, em nome de Jesus oramos. Amém. Queridos, a imagem de Deus é o título da nossa lição de hoje. Nós estamos estudando a lição de domingo, tá? E aqui tem alguns pontos bastante importantes para o nosso crescimento espiritual, tá? A base do nosso estudo de hoje, tá? Livro de Mateus capítulo 5, também Jó capítulo 1, Mateus capítulo 5, 16, 1 Coríntios capítulo 4, verso 9 e também Efésios capítulo 3 e o verso 10, tá? Na criação, quando Deus tudo criou pelo poder da sua palavra e também criou o santo casal Adão e Eva e ali colocou no jardim do Éden, queridos, tudo era perfeito. O pecado não existia, tá? E os nossos primeiros pais, Adão e Eva, como nós conhecemos, Gênesis no capítulo 1, verso 27, Deus o criou à sua imagem e à sua semelhança. Então, nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, tá? Muito bem, só que com a entrada do pecado no planeta Terra, aos nossos primeiros pais abrir mão da sua fidelidade, desobedecendo assim a lei de Deus, os ensinamentos de Deus, e decidir então ser rebelde, se tornar rebeldes contra a vontade de Deus, assim vivendo na prática do pecado. Então, queridos, o pecado ele foi deteriorando a imagem de Deus no ser humano, tá? O homem, ao ser criado à imagem de Deus, ele não conhecia o lado do mal, tá? O homem, por natureza, só vivia e praticava aquilo que era bem, aquilo que era do bem, que era do lado de Deus, né? As suas obras eram as boas obras. O homem não tinha nenhuma tendência para o mal, para o pecado, e nem tampouco havia nenhuma mancha do pecado no coração do ser humano, tá? Só que com a entrada do pecado, queridos, aquilo que era bom se tornou má. O homem que só sabia ser praticante de boas obras, agora por natureza passou a ser praticante de más obras. Então a imagem de Deus, que foi o homem criado, foi desaparecendo, tá? Foi sumindo. O pecado ele foi deteriorando, foi tirando, quer dizer, foi desfazendo a imagem de Deus no ser humano. Então, em lugar do amor, né, nasceu o ódio, tá? E foi desenvolvendo o ódio. Tanto é que nós vemos aí, né, o crescimento do pecado corrompendo o mundo inteiro de tal maneira que Deus precisou destruir com o dilúvio, tá? No lugar da paz que o homem tinha,
desenvolveu então, né, a discórdia, as contendas, as brigas, as confusões, a maldicência. Tá? Então, tudo aquilo que havia no homem representando o caráter de Deus, que tinha a representação do caráter de Deus, com o pecado foi acabando, foi sumindo, foi deteriorando cada vez mais. Tá? De tal maneira que o homem, né, já não tinha mais amor. Jesus, né, há 2000 anos atrás, quando ele aqui esteve, ele disse que o pecado, ao se multiplicar, né, o amor acabaria do coração do ser humano. Tá? E então, queridos, Deus, o seu desejo, a sua vontade é recriar a sua imagem, a sua semelhança novamente ao caráter do homem, fazendo desaparecer, né, o egoísmo, desaparecer, né, o orgulho, desaparecer o ódio, quer dizer, tirando essas manchas, essa escória, tá? Essa sujeira, e novamente o amor de Deus sendo implantado no coração e na vida do ser humano. Isso só acontece quando nós, ao conhecermos a Cristo Jesus através da sua palavra, através do seu evangelho, por isso a importância de cada dia mais estudarmos a palavra de Deus. Então, meus queridos, você, ao conhecer a Jesus, abrir o seu coração, aceitando como seu Salvador, então, queridos, Jesus, ele vai, através do Espírito Santo, por meio do Consolador, o Espírito Santo, aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, então, ele vai novamente recriando, tá? O seu grande amor, a sua compaixão, a sua misericórdia dentro do ser humano, tá? Jesus vai tirando a sujeira do pecado, tá? E aí você vai passar a amar outra vez, tanto a Deus e como os irmãos. Aí, queridos, você vai, através do poder do Espírito de Cristo na sua vida, então o ódio vai desaparecendo e a paz de Cristo vai reinando no seu coração. Tá? E assim por diante. É a santificação que vai acontecendo diariamente na nossa vida ao termos esse relacionamento com Jesus. Tá? A vontade de Deus é que a sua própria imagem, tá, tem de ser reproduzida novamente na humanidade. Tá? Desta maneira, Jesus vai nos recriando a sua imagem e a sua semelhança. Tá? A honra de Deus, a honra de Cristo, acha-se envolvida no aperfeiçoamento do caráter de seu povo. Queridos, em Mateus, no capítulo 5, verso 16, propriamente, ali Jesus disse assim: vós sois a luz do mundo. E não se pode esconder uma luz, né, quando ela está edificada sobre o teto. Ela tem que iluminar a todos, né, que está ali dentro daquela sala, dentro desta casa. Tá? Quando Jesus, através da sua luz, ele reflete essa luz em você, automaticamente você também tem que refletir essa luz, a luz de Cristo. Por isso ele diz: vós sois a luz do mundo. Tá? Então nós precisamos refletir essa luz de Cristo Jesus. Jesus reflete a sua luz em nós e nós refletimos também para outras pessoas. Tá? Então, aonde há trevas, você precisa ser a luz de Cristo. Tá?
O apóstolo Paulo também diz, meus queridos, que nós, como cristãos redimidos por Cristo Jesus, somos o espetáculo para o mundo. O que é isso? Tá? Nós somos vistos pelo mundo e precisamos ser vistos mesmo. As nossas obras precisam ser boas obras para ser vista por outros. Tá? Como a luz que precisa ser refletida. É por isso, meus queridos, que a imagem de Cristo Jesus precisa ser novamente implantada, né? Aperfeiçoada em mim e em você. Como é que isso acontece? É andando com Jesus. É vivendo com Jesus que é perfeito. Nós não somos perfeitos, eu não sou perfeito, você não é. Mas quando nós estamos andando com Jesus, ele então vai, né, implantando a sua perfeição. O salmista Davi diz assim, que a luz, né, do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, queridos, isso não é algo que milagrosamente acontece de uma noite para um dia. Mas isso é uma vida constante com Jesus, andando com Jesus, vivendo com Jesus, né? Obedecendo a palavra de Deus, os seus ensinamentos, a sua lei. Tá? Então, desta maneira, desta forma, é que o caráter de Cristo Jesus vai cada dia se refletindo outra vez em nós. Agora, meus amados, nós vivemos em um palco de guerra onde o bem e o mal disputam a mim e a você. Cristo Jesus quer nos levar para o céu. Ele quer nos salvar. Satanás quer nos levar para a perdição, para a morte eterna. Tá? E nós somos disputados dia a dia. E a nossa decisão nos conduz ao destino final da nossa vida. É nós que tomamos a decisão de que lado nós vamos estar. Ao lado do bem, ao lado de Cristo, ao lado de Deus, ou vamos estar ao lado do mal, ao lado de Satanás, ao lado da perdição. É nós que vamos decidir. Jesus quer nos salvar. Satanás quer nos levar à morte. Tá? Nós temos, por exemplo, alguns exemplos bíblicos, e entre estes, Zacarias capítulo 3, o verso 2 mostra para nós ali, quando Satanás ele estava ali acusando o sumo sacerdote Josué, por ele ser um pecador, por ele estar sujo, por ele estar com pecado, tá? Satanás dizendo que Josué pertencia a ele. E Jesus dizendo que ele era um tição tirado do fogo. Jesus o havia salvado, havia redimido, havia tirado ele, embora ele era um pecador, tinha a natureza do pecado, mas ele estava com Jesus. Quer ver outro exemplo? Que nós temos também, Judas capítulo 1, né, e o verso 9. Quando Jesus ressuscita o corpo de Moisés, tá, Satanás se apareceu ali para disputar, dizendo que Moisés pertencia a ele, que Moisés era um pecador. Jesus só disse assim, o Senhor te repreende. Então, queridos, Jesus quer restaurar a sua imagem, a sua semelhança em mim e em você. E já Satanás, ele quer que você permaneça nas trevas, que você permaneça no pecado, e que você morra no pecado, morra eternamente. Você entendeu? Pois é. Agora, a decisão é minha e a decisão também é sua. O que você quer? Cristo Jesus, ele implante novamente a sua justiça, a sua imagem sobre você?
Desta maneira você precisa, eu também preciso, entregar a minha vida a Jesus e permitir que Ele faça isso. Tá? Permitir que Ele faça esse milagre na minha vida. Que eu comece a pensar como Jesus, falar como Jesus, comer como Jesus, viver com Jesus, andar com Jesus. Então, desta maneira, o caráter de Jesus está sendo formado na minha vida e na sua vida. Mas eu também posso decidir, queridos, viver ao lado das trevas, ao lado do mal. E Satanás, ele está aí para disputar você. E quando nós automaticamente decidimos a não andar com Cristo, não viver com Cristo, não deixar que a imagem de Cristo, a imagem de Deus, ela seja implantada em mim, então, queridos, eu estou decidido que o inimigo, ele faça então a sua obra. E não é isso que Jesus quer para você e nem para mim. Então, queridos, que esta lição, ela possa nos fazer refletir e tomarmos a nossa decisão e entregar a nossa vida completamente nas mãos de Cristo Jesus. Que Deus possa te ajudar, te abençoar, que você possa tomar essa decisão ainda hoje, de andar com Cristo Jesus. Anda na minha presença e ser perfeito. Foi o que Deus falou com Abraão, é o que Deus está falando comigo e o que Deus está falando com você. Andar com Jesus, queridos, é nos tornarmos perfeito como Jesus também é perfeito. Que Deus te abençoe e fique com Deus. Um ótimo, abençoado dia para você. Até logo.